Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de circuitos elétricos corrente contínua, trataremos sobre os teoremas para análise de circuitos. O primeiro deles é o teorema da superposição. E o que ele diz? Que a corrente através de um elemento ou a tensão de seus terminais em um circuito linear, tá? Isso é importante, é igual à soma algébrica das correntes ou tensões produzidas independentemente por cada uma das fontes. Então, de maneira geral, o número de circuitos a serem analisados vai ser o número de fontes independentes. Então, no caso, nós vamos considerar cada fonte independente, e sem contar as outras que estão no circuito, vamos eliminá-las e vamos somar essas contribuições. Por isso que se chama superposição. Então, para que nós consideremos os efeitos de cada fonte independentemente, é necessário que as demais sejam removidas. E como que vão ser removidas essas fontes? Então, se forem fontes de tensão, elas são substituídas, né? Então, essa fonte de tensão ela é substituída por uma conexão direta, que é um curto-circuito caracterizado por uma resistência nula. Então, onde nós tivermos que retirar essa fonte de tensão, nós vamos curto-circuitá-la. Já no caso das fontes de corrente, elas vão ser substituídas por um circuito aberto. Então, nós vamos removê-la e retirar seus terminais, não vamos interligá-las. Então vamos ver isso agora de forma mais prática, com exercícios. Então primeiro ele pede para determinar a corrente 1, a corrente que circula sobre o resistor R1. Então temos duas fontes, nós vamos usar o teorema da superposição. Então vamos considerar a contribuição de cada uma delas, tá? Então primeiro vamos considerar aí o efeito de E apenas, que é a fonte E. Ou, se vocês preferirem, contribuição da fonte E, considerando apenas esse efeito. Então, como que ficaria esse circuito? É interessante vocês fazerem a simplificação para que vocês enxerguem. Então, neste caso, ó, temos a nossa fonte de tensão de 30 volts, correto? E entre elas nós temos a fonte de corrente. Essa fonte de corrente nós vamos substituí-la por dois terminais abertos, né? O circuito aberto. E por fim temos a nossa resistência aqui de 6 ohms. Então agora, se vocês repararem, por aqui está aberto, a corrente aqui é zero. Então obviamente toda a corrente ela vai passar por essa malha de fora, né? Então vai vir aqui, vai fazer todo esse percurso. Então, diretamente fica um circuito sério. Então, vamos determinar que aqui é a corrente I1', porque nós estamos colocando as duas, né, fontes. É somente a fonte E. Então, vamos chamar de I1'. Ela vai ser igual, então, à primeira lei de Ohm, né? Tensão sobre resistência. Então, é 30 sobre 6. É um valor aí de 5 amperes. Então, essa é a contribuição da fonte, a fonte de tensão. Agora a gente vai considerar apenas o efeito de I, que é a corrente, a fonte de corrente. Apenas. Como que ficará nosso circuito? Então, a fonte de tensão é substituída por um curto-circuito. Então aqui temos um curto-circuito. Agora, como estamos levando ela em consideração, essa fonte de corrente ela é levada em consideração. Por fim, nós temos aqui a resistência R1, 6 ohms. O que acontece? Essa fonte de corrente, temos aqui dois caminhos para ela seguir, né? Entretanto, por aqui ser uma resistência de 0 ohms, o que significa? Quando estão em paralelas, essa resistência aqui ela é extremamente baixa, significa que toda essa corrente aqui, ó, ela vai estar vindo para esse caminho. Então, ela vai como se nós estivéssemos curto-circuitando o terminal da fonte. Então, a leitura, a corrente vai circular apenas por este caminho. Então, não temos a contribuição dessa fonte de corrente nessa resistência. Então, é 0 amperes. Então, temos essa proposição, ela nos diz que é a contribuição de cada uma delas. Então, a nossa corrente I1, que é a que nós queremos, ela vai ser I1' mais I1, 2 linhas. Então,
nós temos aí que é 5 mais 0, com o valor de 5 amperes. Ok? Como realmente o sentido que está passando ela está vindo seguindo este caminho, então está de acordo aqui com a corrente que foi determinada pelo exercício. Ok? Então vamos para um exercício um pouquinho mais complicado. Ele pede aqui para determinarmos a corrente I3, corrente que passa por este ramo, onde está a fonte E2 e a resistência R3. Então, novamente, a gente vai pegar e considerar as contribuições. Então, vamos pegar a contribuição fonte E1 apenas, né? Então, fonte E1 apenas. Então, a fonte E1 é essa primeira fonte. A outra fonte, como ela não vai estar no circuito, ela vai ser curto-circuitada. Então, nosso circuito vai ficar da seguinte forma. Nós temos E1 com 54 volts e aqui temos R1 com 24 ohms, R2 12 ohms e aqui temos curto-circuito da nossa fonte de 48 volts, já que ela não está levada em consideração, e o R3 4 ohms. Queremos saber a corrente que aqui está passando nesse ramo. Detalhe, observação, o exercício pede aqui, a corrente está subindo. Só que essa fonte olhando aqui, então, ela vai sair aqui do terminal positivo da fonte e vai voltar aqui para o negativo. Então, ela vai sair assim. Ela vai encontrar este nó, ela vai se dividir para cá e para cá, porque ela tem que voltar aqui para o negativo da fonte. Então, se vocês repararem, essa corrente I3', ela está inversa ao que aqui o exemplo aqui, na verdade o exercício está indicando. Então isso é um detalhe para que vocês se atentem, tá? Como que a gente pode calcular aqui? Existem várias formas, se vocês quiserem usar os métodos já conhecidos, mas como aqui é um circuito bem simples, dá para se aplicar aí os conceitos bem básicos, né? Se vocês repararem, nós temos R2 paralelo com R3, este terminal está em comum com este, e este terminal aqui está em comum com este. Então, R2 paralelo com R3. É o valor de 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4. É 16, né? Então, vai dar 48 sobre 16. Vai dar um valor aí de 3 ohms. Então, esta resistência, o circuito que agora que nós fizemos paralelo, ele é equivalente da seguinte forma. Então, temos aqui E1. Então, E1, 54 volts. A resistência R1, 24 ohms. E temos aí, agora, a resistência equivalente aí, que é de 3 ohms, que é R2 paralelo com R3. Agora conseguimos calcular a corrente total, né, fornecida por essa fonte. Detalhe, só que esta corrente que está circulando aqui, na verdade é esse total aqui, IT. Tá? Então vamos pegar esse IT, ele vai ser, então, a fonte de tensão dividida pelas resistências no caminho, então é 27 ohms, o valor de 2 amperes. Então esses 2 amperes, ele está chegando aqui, e ele vai dividir para baixo aqui para a direita. Então a gente pode usar o divisor de corrente. Então, divisor de corrente. Temos aí então que I3', ele vai ser 12 dividido pela soma das resistências, sempre no caso aqui seria R2, vezes a corrente total, dividido pela soma das resistências. Então é 12 mais 4, então agora vezes a corrente total, que é 2 amperes. Então daí nós temos um valor de 1,5 ampere. Então conseguimos aí identificar o valor da corrente. Então na verdade essa corrente para a contribuição de E1, ela está vindo aqui e ela é I3'. Tá? Agora vamos ver se a outra vai ter o mesmo sentido ou não, que aí nós temos que fazer a diferenciação entre uma e outra. Então agora vamos fazer só a contribuição da fonte E2 apenas.
tá? Como que vai ser essa contribuição? Agora, onde estava E1, ele estava contando, agora vai ser um curto-circuito, né? Temos agora mesmas coisas, 24 ohms, R1. Teremos o R2, 12 ohms. Fechando aqui. E agora, onde nós estávamos considerando um curto-circuito, nós temos aí agora a fonte de tensão E2, que é de 48 volts. E uma resistência de 4 ohms, R3. Se vocês repararem agora, ó, a corrente ela vai estar subindo aqui e vai voltar. Então, da mesma forma, ela vai chegar aqui ao I total dela, né? Esse total, na verdade, é o I3 linha já, né? Como já I3 linha foi determinado ali, que vai ser I3 duas linhas. Então, ele segue realmente o sentido aqui do exemplo. Então, obviamente, nós teremos aí I3 duas linhas menos I3 linha. E ela vai se dividir para cá e para cá, tá? Só que aqui temos uma vantagem, já que a corrente total que sai pela fonte é a corrente 3, podemos aí calcular o paralelo de R1, paralelo com R2, que nós teremos então 24 vezes 12, dividido por 24 mais 12. Teremos aí um valor de 8 ohms. Então esse circuito ele pode ser redesenhado da seguinte forma, ó, uns 48 volts, a resistência equivalente de 8 ohms e resistor R3 de 4 ohms. Então agora podemos calcular a corrente aqui, porque nós temos um circuito série, e justamente essa corrente total vai ser a corrente I3 duas linhas. É bem simples. Então I3 duas linhas é 48 dividido por 8 mais 4, 12. É um valor de 4 amperes. Então cada uma tem uma contribuição, uma reversa a outra. Então I3 vai ser igual a I3 duas linhas menos 3 linhas, já que eles estão opostos. Então é 4 menos 1,5, valor aí de 2,5 amperes, seguindo esse sentido. Se tivesse descendo, se I3 duas linhas fosse menor do que I3 linha, aqui a resposta é negativa, porque o sentido real, na verdade, ela está oposta. Então vamos para outro exemplo. Agora pede para determinar o valor de I2. Aqui temos um circuito com uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Então vamos fazer a contribuição de cada uma delas. Vamos fazer a primeira contribuição para a fonte de corrente. Então, fonte I apenas. Então vamos fazer o desenho do circuito. Temos aí que a fonte de corrente, certo? De 6 miliamperes. Temos o resistor R1, resistor R3, aqui R1 6 kΩ, R3 14 kΩ. No meio aqui temos uma fonte de tensão, vai ser curto-circuitado. E temos R2 12 kΩ e R4 35 kΩ. Queremos saber essa corrente I2 linha, já que só temos a contribuição na fonte de corrente. Se vocês repararem, o que acontece? Essa fonte de corrente ela é a fonte total. Então ela vai chegar aqui e vai se dividir. Então ela divide para cá e vai vir para cá, certo? E esta fonte de corrente ela vem para este lado aqui, essa que está vindo para cá, vai vir por aqui, aqui e vai retornar para esses 6 miliamperes, tá? Conforme para vocês enxergarem, fica bem mais simples aqui, para vocês verem que ela vai dividir, ó, dividir o total entre essas duas, e aqui vai se retornar, né, a soma dessas duas vai ser novamente o total. Por quê?
Se nós fizermos aqui, ó, vocês repararem, ó, R3 está em paralelo com R4. Então, se nós fizermos aqui R3 paralelo com R4, independente do valor, tá? A gente não vai nem precisar calcular, para ganhar tempo. Então, aqui 6 mA. Então, se nós fizermos o equivalente, vai ficar da seguinte forma. Então, as duas resistências aqui em cima também estão em paralelo, tá? Mas para nós não tem o porquê fazer este cálculo que é desnecessário. Então, aqui é o R3 paralelo com R4. Quando está em paralelo, um dos ramos é perdido. Então, fica com essa configuração. Se vocês enxergarem, ó, aqui vai ter a corrente total. Ela vai se dividir para cá e para cá. E, novamente, ela vai se tornar a corrente total. Então, nós não precisamos se preocupar com essa parte de baixo. É apenas fazer um divisor de corrente aqui na parte superior. Então, por divisor de corrente, podemos, então, fazer. Então, I2' vai ser igual a 6K dividido por 12K mais 6K, que é o somatório dessa resistência, vezes a corrente, que é 6 mA, é igual, então, a 2 mA, tá? 36 dividido por 18 vai dar 2 mA. Então, essa é a contribuição da corrente, da fonte de corrente. Então, vocês viram que, dependendo da observação do sistema, fica mais fácil não resolver. Entretanto, como nós estamos trabalhando com os teoremas em geral, a ideia, a analogia, é só pegarmos cada uma dessas fontes e ver a sua contribuição. Entretanto, se vocês preferirem fazer o sistema, a superposição seguindo passo a passo e usando os métodos já conhecidos, como transformação de fontes, método das maras, método dos nós, também fica a critério. Entretanto, a ideia de usar a superposição é que facilite e evite usar essas equações algébricas para simplificar os cálculos do jeito que a gente está fazendo aqui agora. E por fim, agora nós vamos considerar aí a contribuição da fonte E apenas. Então temos aqui a nossa fonte de corrente, ela vai estar com os terminais abertos, tá? E temos a nossa ponte, uma fonte de tensão entre ela, certo? Então aqui temos 6 kΩ, R1, aqui R2, 12 kΩ, R3, 14 kΩ e R4, 35 kΩ. E a nossa fonte é de 9 volts. Então, por aqui estar aberto, não tenho corrente circulando aqui, ó, não tem corrente circulando por esse ramo. Então, fazemos a análise somente deste pedaço. E se vocês repararem, essa fonte de 9 volts, ela está em paralelo, isso aqui, ó, está em paralelo com um outro ramo aqui, ó. Então, os três estão em paralelo. Só que, entretanto, a corrente que vem para cá e a corrente que vem para cá, que ela vai sair do positivo da fonte, vai se dividir. Essa corrente ela vai circular aqui e vai circular aqui. Então, reparem que R3 está em série com R4 e R1 também está em série com R2. Tá? Então, o que quer dizer isso? Então, basta para que nós calculemos aqui, porque nós queremos calcular essa corrente I2', ela vai ser justamente a fonte de tensão dividida por esse circuito de série, que vai dar valor de 18 kΩ, 18K. É um valor aí de 0,5 mA. Como as duas estão vindo para o mesmo sentido, descendo, então I2 vai ser I2' mais I2 duas linhas. Então I2 vai ser 2 mais 1,5, vai ser 2,5 mA. Ok? Então este é o método da superposição, um método interessante aí para
quando você tem dificuldade de observar o circuito, você faz cada fonte independente de forma aí que facilite os cálculos. Então é um artifício, uma manha aí de se calcular aí os valores, as variáveis dos circuitos elétricos, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula e aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau.